Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos de volta para mais um programa sobre o Minha Casa Minha Vida, né? Hoje eu vou convidar vocês a conhecer o nosso setor aqui na Imobiliária Ideal, que é o nosso setor do Minha Casa Minha Vida. Vem aqui com a gente. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, gente? Isso aqui é o nosso setor da Ideal Imobiliária, onde aqui se concentra todo o atendimento por telefone, por chat, do programa Minha Casa Minha Vida. Nós estamos aqui com o Vinícius, que é o gerente do Minha Casa Minha Vida, onde a gente vai trocar uma ideia, Vinícius, mostrar para os nossos telespectadores que estão nos assistindo, para falar um pouquinho sobre o programa. Vamos lá. Então, esse bate-papo aqui, no nosso ambiente de trabalho, é mesmo para mostrar para as pessoas que moram de aluguel, aquelas pessoas que acham que não têm condições de ter o seu próprio imóvel, para a gente explicar um pouquinho, né, tirar umas dúvidas. Vamos usar esse canal, né, a nossa parceria com o Campus 24 Horas, para trazer todas as informações para as pessoas que nos assistem. Vamos lá, vamos lá. Então vamos começar aqui? Sim, você fez uma relação de perguntas, né? Sim. E a gente vai explicando de uma forma mais sucinta, né? São as principais dúvidas que surgem, né? Sim. Então vamos lá. Para começar, qual a principal vantagem do programa Minha Casa Minha Vida para os clientes, Sandro? O programa Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal, né, que começou há alguns anos atrás, em outros governos. No governo passado ele mudou o nome para o programa Casa Verde e Amarelo. Esse programa, ele ajuda a pessoa que não tem o seu imóvel com uma faixa de renda que não pode ultrapassar os R$7.000 de uma forma geral, mas o que a gente fala hoje é o público-alvo em torno aí dos R$2.500, máximo até R$3.000, onde são contemplados com subsídio do governo federal. Em outros programas mesmo a gente já explicou que o cliente, para conseguir o subsídio total, que hoje o teto máximo do programa, para a cidade de Campos dos Goytacazes, o valor é R$47.500. Onde que o cliente consegue os R$47.500? Com uma renda familiar de até R$1.800 e tendo um dependente. Então esse é o programa Minha Casa Minha Vida, é onde o governo federal ele dá essa parte para ajudar na aquisição do tão sonhado imóvel. Você falou sobre renda familiar, e às vezes surge muita dúvida sobre essa questão da composição da renda familiar. Como pode ser composta essa renda familiar? Quando a gente fala renda familiar, boa pegada, Vinícius. Renda familiar que pode ser uma pessoa mesmo só, né? Um comprador. Aí quando a gente fala renda familiar, porque de repente a pessoa ganha pouco, mas ele é um marido casado, tem a esposa que trabalha também, ou então um pai com um filho, que nessa composição você pode fazer vários tipos de renda familiar. Você sabe que pode ser dois amigos podem comprar um imóvel juntos, que pode se transformar numa renda familiar. Então, por exemplo, o João é casado com Maria. João ganha R$1.200, Maria ganha R$1.200. Então, a renda familiar dos dois, R$2.400. Ótimo, perfeito, perfeito. E quais são as opções de imóveis que nós temos hoje, disponíveis no programa? Hoje, na cidade de Campos dos Goytacazes, nós temos vários empreendimentos, entre apartamentos e casa. O casa, nós temos o Casas Florença, que é da Realiza Construtora. Fica ali no Parque Aurora, na estrada do Carvão. Então, são casas que se enquadram no programa do Minha Casa Minha Vida, casas a partir de R$175.000. A Realiza Construtora. Apartamentos nós temos no Jockey, na Avenida Presidente Kennedy, que é o Smart Kennedy, apartamentos a partir de R$165.000. Nós temos da Concrearte, que é o Orion Residence, no final da 28, na entrada da Penha, apartamentos a partir de R$150.000. Os apartamentos da MRV, que correspondem a 3 bairros de Campos. Guarulhos, atrás do shopping de Guarulhos,
na pecuária, logo após Olhos ali, né? a parte mesmo da exposição agropecuária, né? E no Jockey, na Rosa Montesano. São 3 produtos. E temos também o Curumim, que é da Realiza Construtora, que fica ao lado da Multiplace, entre a Multiplace e o Enf, eu ia falar aí, o Enf. E por fim, na Arthur Bernardes, o Vista de Campos, da Morar Construtora. Então, em Campos, nós temos 8 opções de apartamentos e uma opção de casa, que as Casas Florença da Realiza Construtora. Excelente. Então, toda a cidade a gente tem imóvel hoje, Minha Casa Minha Vida. Sim, a pessoa mora num bairro, a gente vai ter algum produto próximo a esse bairro, mora em outro. Se quiser em Guarulhos, e assim, vai ter em Guarulhos também. Guarulhos, Pecuária, Jockey. A gente tem imóvel Minha Casa Minha Vida. E muitos imóveis a 5, 8 minutos do centro da cidade, né? Onde a maioria do nosso público trabalha no centro da cidade e você morar a 8, 10 minutos do centro, né? Isso já é um grande facilitador. Excelente. Eu queria que você falasse também um pouco, Sandro, sobre muita dúvida que surge sobre a questão da aprovação de crédito, sobre fazer uma simples simulação, o que a pessoa precisa, como que ela pode fazer uma simulação de um financiamento, por exemplo, né? Então, isso aqui já é um exemplo, cara, você mostra o pessoal aqui trabalhando, de repente algum deles aqui já estão até falando com algum cliente via chat, via WhatsApp, né? Acredito que não estou vendo ninguém falando por telefone, onde o cliente, com informações básicas simples, a gente já consegue, junto ao simulador da Caixa, fazer, jogando os dados do cliente. Quais são esses dados? A gente já tem valores que podemos ter uma noção de dados. De uma forma simplificada, você falando com o cliente, pedindo apenas o valor bruto do salário dele. O valor bruto, não o líquido. O valor bruto. A Caixa Econômica, ela toma como base o valor bruto do contra-cheque do cliente. O valor bruto do contra-cheque mais a data de nascimento, a gente já tem um norte para ter uma noção de valores. Isso de uma forma simplificada. Agora, se a gente quiser de uma forma mais detalhada, aí o que a gente precisa do cliente? Quanto tempo que ele trabalha com carteira assinada? A opção também, que às vezes o cliente não trabalha com carteira assinada, que existe 2 métodos de se comprar e de se obter um financiamento da Caixa Econômica Federal no programa Minha Casa Minha Vida, que é a renda formal, onde o cliente tem a carteira assinada, e a renda informal, onde o cliente não tem carteira assinada. Aí o que o normativo da Caixa pede para isso? Que o cliente consiga comprovar a renda dele como cartão de crédito, conta corrente em banco, contas de concessionárias que ele paga, luz, água, telefone, internet, e daí nós fazemos uma composição aritmética onde vamos obter o valor. Aí voltando para a simulação de uma forma mais concreta. Saber quantos anos de carteira assinada, o valor bruto, data de nascimento, o CPF do cliente, daí nós vamos ter uma simulação mais próxima ao valor real. E daí a gente vai ter uma base, saber para onde a gente pode indicar, sim. Né? Dependendo do valor do salário do cliente, em cima da renda do... Isso. A equipe aqui vai direcionar eles para um produto mais fácil. Porque às vezes, Vinícius, a pessoa sonha com produto A, mas, né, a gente vendo aqui a situação dele, a gente vê que ele encaixa melhor para o produto B. Então, Sandro, a gente falou um pouquinho sobre simulação de financiamento, falou um pouquinho sobre aprovação de crédito, né? Que é algo simples, através de comprovação de renda do cliente, a gente pega a documentação, mas existe uma coisa dentro da aprovação também que às vezes impossibilita o cliente de comprar o seu imóvel. Fala para mim, antes de a gente ir para uma próxima pergunta, o que pode impossibilitar o cliente de comprar um imóvel? Boa, Vinícius. Então, todo financiamento imobiliário vem através de financiamento bancário. Então, você sabe que o financiamento bancário, as instituições bancárias, quando eu falo de uma forma, estou falando de uma forma geral, mas a gente só trabalha com Caixa Econômica Federal. O cliente, ele tem que ter o CPF dele, no popular, tem que ter o CPF limpo,
né? O único impeditivo, se ele tiver alguma restrição junto ao CPF dele. Só que, na maioria das vezes, hoje a população brasileira, mais de 85%, segundo o levantamento feito pelo Serasa, tem algum apontamento no CPF. Mas a gente, de posse do número do CPF do cliente, a gente consegue dar um norte a ele também do problema dele e de como resolver. Porque hoje, Felipe, Vinícius, tem situações que, às vezes, um cliente, um exemplo, tá? Você trabalhava, tinha o seu cartão de crédito, foi mandado embora, automaticamente você não teve recursos para pagar o seu cartão de crédito. Então você ficou devendo lá os seus R$2.000, R$3.000 no cartão de crédito, no Bradesco, por exemplo. E hoje você já está com condições, voltou para o mercado de trabalho, de querer adquirir o seu imóvel, mas tem essa pendência. Então a gente vai conseguir identificar onde que está essa pendência e a gente vai instruir e explicar ao cliente de como que ele tem que fazer a forma da negociação desse débito junto ao Bradesco, no caso que a gente está usando isso como exemplo. Porque tem casos que, se você estiver devendo alguma instituição e fala assim, eu vou lá pagar, aí você deve R$3.000, como eu citei o caso. Sim. A instituição te serve, Vinícius, tem uma proposta aqui recusável para você, você vai pagar por R$500. Sim, sim. Você vai pagar por R$500, o seu nome vai ficar limpo? Não vai ficar registrado em nenhum órgão de proteção ao crédito. Mas só, Vinícius, que você vai ficar com um apontamento interno no Bacen, que é o Banco Central que unifica todos os bancos, que o Bradesco vai dizer para a Caixa Econômica, o Vinícius está comprando um imóvel com você, mas ele me devia R$3.000 e pagou só R$500. Os bancos se comunicam, então. Os bancos se comunicam. Sim. Ele vai informar a Caixa Econômica que você ficou devendo a ele. Aí a Caixa Econômica vai, ficou devendo meu amigo Bradesco, eu não vou liberar o financiamento. Então a gente faz esse acompanhamento dizendo, Vinícius, você deve os R$3.000, você vai negociar os R$3.000, vai fazer uma composição de acordo com eles em cima desse valor, que você fazendo um acordo com eles, seu nome ficou limpo e você não ficou com esse apontamento interno no Bacen. Você não tem nenhuma mancha, tá? Em relação a esses apontamentos e os impeditivos para você conseguir o seu financiamento, ter o seu financiamento aprovado. Então não é só o SPC e o Serasa. Não. Existe a questão do Bacen também. Né? Que é o Banco Central, que, por exemplo, você pagou isso lá, você está com o seu nome limpinho, você vai ali nas Casas de Bahia comprar uma batedeira, que é R$100, R$200. Você vai conseguir comprar ela no crediário porque não aponta. Mas se você partir para um financiamento bancário, imobiliário, até mesmo de um carro, vai ter esse apontamento, então você não consegue. A gente chama isso de perda de capital. Perda de capital. Você fica manchado na praça, né, através do Banco Central, por isso. Interessante. Tem uma questão também, Sandra, a gente já trabalha já há um tempo, né? A gente pega muitos casos e, claro, a gente lida com a concorrência, lida com clientes que foram em outras imobiliárias, tiveram com outros agentes, né, de outras instituições. E eu queria que você falasse um pouco, a gente falou sobre simulação de financiamento, falamos sobre aprovação de crédito, falou sobre questão de pontuação, mas às vezes chega o mesmo cliente que esteve com a gente aqui, vendo o mesmo imóvel, e ele vai na imobiliária tal, né, e o corretor tal diz para ele, aqui comigo você tem entrada zero. Como que funciona essa questão da entrada zero, Sandro? Cara, muito bom, cara. Você pegou num tópico maravilhoso para conseguir explicar para você. Exato. Vinícius, se você pegar os dados do cliente X e colocar no sistema, vai ter o resultado. Esse mesmo cliente X, trazendo os dados dele para mim, vou trazer o pessoal aqui, para o Wesley, para a Eliana ou para a Tairine, vai ser o mesmo resultado. Não existe mágica diferente entre você, entre mim ou outro qualquer. O que existe é apenas, nós temos colegas e colegas na profissão. Então tem aqueles colegas que usam de artimanha para atrair o cliente, mas só que aqui com a gente, com a nossa equipe, o nosso treinamento, são instruídos para a gente falar para o cliente a verdade. A gente nunca vai falar para o cliente aquilo que ele quer ouvir.
Sabe por quê? É muito triste e é muito frustrante. Vamos lá, eu chego para você, Vinícius, fiz a sua simulação aqui, se você for aprovado conforme sua simulação, a sua entrada vai dar 15 mil reais. Então você já escutou que sua entrada vai dar 15 mil reais e Vinícius, você não precisa se preocupar com a sua entrada, que a gente tem formas de dividir a sua entrada que vai ficar dentro do seu orçamento, correto? Aí você liga para uma outra pessoa, de uma outra empresa, que a pessoa vai falar assim, Vinícius, eu consigo para você 0 de entrada. Você, pô, Sandro falou que com ele é 15 mil, o outro falou que é com 0 de entrada, você vai procurar quem? A pessoa que me falou que vai dar 0 de entrada. Vai me beneficiar. Isso, é do ser humano, vai procurar a vantagem para ele. Mas só que eu já tive um caso desse, tá? Um caso desse não, vários casos desse. Que o cliente, mais ou menos eu usei até esse valor de 15 mil, que foi realmente o que aconteceu há pouco tempo atrás, que deu isso para o cliente. E logo a seguir ele falou assim, pô, fulano de tal, de uma construtora, falou que eu consegui, que consegue para mim 0 de entrada. Sabe o que eu falei para ele? Vai lá agora e fecha o negócio. Ele conseguiu 0 de entrada, fecha agora, não perde a oportunidade. Fechou? Mas por que você está falando isso? Não, ele não te garantiu que você vai dar 0 de entrada, então você vai lá e fecha. Pô, mas eu queria fechar com você, você não consegue. Eu falei, eu não consigo e vou te falar mais. Quando você chegar lá para fechar o tal 0 de entrada, ele vai chegar para você e vai falar assim, ô Vinícius, eu tentei aqui no sistema, mas o sistema não permitiu o 0 de entrada, gerou uma entrada para você de 15 mil, mas eu vou dividir para você. Então, olha só, o seu coração estava com 0 de entrada e de repente você chegou lá, o cara falou 15 mil, criou uma frustração. Ao contrário, o seu coração já chegou com os 15 mil e agora vai ter alegria de tentar transformar. Então eu falei isso tudo para o cliente, falei, você vai lá e faz isso. Ele fechou 0 de entrada? No dia seguinte ele me liga. Sabe qual foram as palavras dele? Sandro, você é profeta? Eu falei, por quê? Porque tudo que você me falou ontem aconteceu. Eu falei, e não foi frustrante para você? Ele, pô, foi frustrante. Eu falei umas verdades para a pessoa lá, citei o seu nome, falei isso. Não, mas eu ia tentar, que ia conseguir. Não sou eu que tento, não é você que tenta, não é ninguém. É a Caixa Econômica Federal que vai determinar o seu perfil econômico-social e ela que vai dizer. Vai ser a mesma coisa para você, para mim ou para qualquer outro. Entendeu? Em cima desses pré-requisitos que a gente já detalhou aqui. Isso. E é até bom, nesse ponto, aquele que te oferece facilidades, você, quando alguém te oferecer facilidade falando no telefone, você faz o seguinte, o celular tem a opção de gravar. Você grava e usa isso a seu favor. 0 de entrada é a pessoa chegar lá, não, tenho gravado aqui que você falou que é 0 de entrada. Então eu quero que seja conforme está gravado aqui. Que não vai. Entendeu, Wilson? Então é igual para todo mundo, não existe mágica. O que existe é você tentar enxergar a melhor forma possível e fazer com que a entrada não seja impeditivo para o cliente adquirir o seu imóvel próprio. Então, Sandro, de forma simples e objetiva, esclarecemos as principais dúvidas nesse quesito, desse nicho Minha Casa Minha Vida aqui, né? Que nós temos recebido, que nós ouvimos dos nossos clientes, o que você tem a dizer para encerrar? Então, para encerrar, pessoal, como o Vinícius falou, falamos de uma forma simples e objetiva, tá? Mais uma vez, falando para você, nós não vamos falar aquilo que você quer ouvir, nós vamos falar a verdade para você e você, com a gente, vai conseguir o seu tão sonhado imóvel, porque a gente tem os caminhos para te mostrar, você não encaixa no imóvel A, mas tem o imóvel B, C, e nós estamos aqui, nós e a nossa equipe, para ajudar você a transformar o seu sonho em realidade. Todos sonham, mas são poucos que têm a coragem de botar em prática para transformar o sonho em realidade. Então, nós da Ideal Imobiliária, no final vai ter o nosso telefone, os nossos contatos. Entre em contato com a gente, que nós vamos estar aqui de braços abertos para ajudar você a realizar o seu sonho. Vinícius, muito obrigado por esse bate-papo, né? E, pessoal, até o próximo programa. Um abraço. Até.